No Show da Tarde você vai brilhar. Voltamos a apresentar Show da Tarde com Tadeu Soares. Divulgar empresas e ideias. Voltamos ao Show da Tarde com o quadro Esteticamente. Hoje, gente, tô com um convidado aqui, mais que especial, Rogério Portanova. Seja bem-vindo! Obrigado, Val. É uma honra poder estar com você, telespectador. Estou de volta e para fazer a minha reestreia resolveram me entrevistar com essa pessoa maravilhosa que é a Val. Então, queria dar um grande abraço para todos os funcionários aqui do Show da Tarde, para o Tadeu Soares, e dizer que a partir de agora estarei perturbando você, telespectador, e todos os nossos parceiros. Oh, que delícia, né? Essa perturbação. Quero que você aí fale um pouquinho mais da sua trajetória na política, na economia. Eu quero saber de tudo, hein? Me conte. Olha, para saber de tudo vão ser alguns dias, então, rapidamente, eu tenho 40 anos de professor na Universidade Federal de Santa Catarina, onde eu tive a alegria, a felicidade de ganhar uma bolsa, onde eu fui estudar em Paris, fiquei 6 anos lá e fiz meu doutorado. Voltei e trabalhei na área de Direito e Ecologia Política, também Direito Constitucional e Ciência Política. E as áreas que eu sempre naveguei foi a área do Direito e a área da Ciência Política. E tive uma experiência muito grande também e muito feliz conhecendo um pouco da política catarinense, concorrendo a governador do estado, concorrendo a prefeito aqui de Florianópolis, o que me deu uma complementaridade aos estudos que eu fiz e eu pude botar na prática muitas das coisas que a gente aprendeu na teoria e tudo isso acabou aonde? Aqui no Show da Tarde. E o povo quer saber, tem alguma coisa aí que está te preocupando com toda essa mudança aí na economia, na política? Me fala um pouquinho aí o que está te preocupando, hein? Então, eu tive a felicidade agora de fazer uma viagem bastante longa, por 2 meses, durante a Europa, e nesse meio tempo aconteceram várias coisas, a eleição na Alemanha, depois, quando o Donald Trump assume a presidência dos Estados Unidos, uma série de medidas, e principalmente as medidas que ele vai colocar uma taxação, mudando todo o cenário que existiu depois da Segunda Guerra Mundial, criado pelos próprios Estados Unidos e que acaba colocando em polvorosa praticamente toda a economia mundial e principalmente os grandes parceiros comerciais que os próprios Estados Unidos tinham. Ele ameaça anexar o Canadá, tomar conta da Groenlândia, pegar o canal do Panamá e assim sucessivamente, fazendo aquilo que se chama a tática da expansão territorial em função da sua posição estratégica como principal liderança mundial. O que acontece é que depois desse impacto, ele impõe tarifas para todo o mundo, dizendo que os Estados Unidos tinham um déficit. E acaba que esse tiro vai na culatra, porque ele toma um revés muito grande, porque, na verdade, o que se tinha de um Estado que se taxava era principalmente o socialismo. E os Estados Unidos é o principal beneficiário do comércio internacional. E o que acontece é que todos os seus parceiros taxados vai fazer com que ele vá fazer o principal enfrentamento com o maior parceiro que ele tem e, ao mesmo tempo, o maior inimigo, que é a China. E vai taxar em 145% vários produtos e depois ele vai ter que diminuir. Inicialmente ele taxa boa parte do mundo até 20% a 45% e depois estabelece 10% como um padrão. O que isso, na realidade, traz como uma reflexão muito breve? Parece que o Trump quer acabar com o capitalismo mundial. Parece que ele quer fazer uma espécie de imperialismo do qual tudo passa, começa e termina nos Estados Unidos. E o que faz a China? Ela termina com as taxações, ela faz a taxa ser zero e, ao mesmo tempo, desvaloriza a sua moeda, fazendo com que o produto chegue praticamente no mesmo preço ou bem abaixo daquilo que foi estabelecido pela própria China. O que nós estamos vivenciando é uma verdadeira revolução, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista político,
porque estão se realinhando sem nenhuma revolução aparente. Nós estamos realinhando todos os corpos políticos e estruturais do planeta. E surge uma grande possibilidade para o Brasil, através dos seus produtos, principalmente de uma agricultura e de uma agroindústria muito evoluída, ter preços competitivos que pode ser vendido para várias partes do planeta sem essa necessidade de taxação e estabelecer novas parcerias que vêm através dos BRICS. Isso é uma breve apanhado que nós temos, mas atenção, nós estamos vivendo uma revolução. Esse é um tempo maravilhoso de dizer, eu estou vivo, como foi quando houve a queda do Muro de Berlim, como foi o fim do comunismo, como quem sobreviveu à Segunda Guerra Mundial. Nós podemos dizer, em pleno século XXI, estamos vendo uma grande transformação de todo o sistema econômico e político mundial em função dos desmandos que está havendo através da principal economia que nós temos dentro do mundo, que é a economia americana, mas com um adversário parceiro que está praticamente à sua altura e que é emergente também, que é a China. E esse cenário aí mundial da economia interfere muito na vida brasileira e na vida mundial também. Gostaria que você conversasse um pouquinho mais sobre isso. Claro, eu queria assim dizer que parece, o que tem a ver a briga desses grandes com a gente? Tem tudo a ver. O preço que vai chegar, o produto, seja ele industrial, seja ele o produto de alimentação, ele vai sofrer essa interferência dessa taxação e esses mercados vão se realocar. Para você ter uma ideia, porque agora também o Trump já diminuiu, principalmente para os microprocessadores e os chips que vêm da China, ele já diminuiu por pressão, principalmente das grandes corporações americanas que trabalham nessa área. Então veja que coisa interessante, como para nós vinha a custo zero por parte da China, nós iríamos montar um computador, ou a Apple ia montar um computador no Brasil que ia ficar muito mais interessante do que o montado nos Estados Unidos. Então os americanos viriam para o Brasil para comprar computador, que é o que a gente faz atualmente. Para conseguir um preço melhor, a gente sai e traz um produto de qualidade porque as nossas taxas são muito altas. Isso está começando a mudar e vai haver uma interferência direta na sua qualidade de vida, na forma com que nós nos relacionamos com parceiros comerciais. Antes era uma linha direta que passava pelos Estados Unidos e outros parceiros. Agora nós vamos ter ou o bilateralismo único via americano ou um multilateralismo onde haverá uma igualdade de condições muito maiores dentro dessa relação econômica, social e política com o mundo. E voltamos ao nosso estado aqui. Saiu alguma pesquisa? Me conta tudo. Olha, para contar tudo, eu não sei se vai ser hoje, se vai ser agora, porque nós temos 2 minutinhos para acabar e aqui, ficou olhando para a minha cara e dizendo como é que é o falador. Mas assim, não, rapidamente saiu uma pesquisa, assim, ontem foi publicada hoje, em que aparece 3 grandes atores dentro dessa pesquisa, principalmente o atual governador, Jorginho Melo, e o prefeito de Chapecó, João Rodrigues. E como um ator um pouco menor, mas também importante, o prefeito Adriano lá de Joinville. Quando eu falo esses nomes, nós estamos dizendo que são as pessoas que estão no campo do chamado centro-direita e da extrema-direita, ainda com atores relacionados e vinculados ao Bolsonaro, que dominam a cena política catarinense. É impressionante, mas nessa pesquisa não aparece nenhum candidato, nenhum ator, nenhum partido que seja do campo do centro e da centro-esquerda, o que mostra que há uma espécie de vácuo muito grande dentro desse atual sistema e parece que o grande embate vai se dar dentro do campo bolsonarista entre João Rodrigues e Jorginho Melo. Essa é a novidade que nós temos aqui dentro do Estado e começa a mexer com todas as estruturas políticas depois da eleição municipal e que praticamente antecipa
a eleição para governador. E eu vou ficando por aqui, já me despedindo de todo mundo, porque estão fazendo sinal para mim. E foi um prazer encontrar com você novamente. E a partir de agora, vocês vão me ter aqui no Show da Tarde. Gratidão, Rogério Portanova. Com certeza a gente vai ter sempre bons assuntos. E, ó, gente, a economia política é com ele, hein? Até mais. Já volto. No Show da Tarde você vai brilhar. Estamos apresentando o Show da Tarde com Tadeu Soares. Vamos te